Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Dou as boas-vindas aos representantes da Confederação do Desporto de Portugal. Temos connosco o Presidente, o Secretário-Geral, a Assessora da Direção e assessor de Imprensa. Portanto, bem representada aqui a Confederação do Desporto de Portugal. As regras são conhecidas. Eu recordo, no entanto, que, de acordo com a nossa grelha, a entidade convidada ou a entidade requerente de audiência dispõe de 10 minutos e inicia esta audiência. Depois usa da palavra por 5 minutos representante ou representantes do grupo parlamentar do PSD, depois do PS, também 5 minutos, do Chega 5 minutos, da Iniciativa Liberal 5 minutos, do LIVRE 5 minutos, do Bloco de Esquerda 5 minutos, do PCP 5 minutos. E mais 10 minutos para a intervenção final por parte dos visitantes, o que dá um total de 55 minutos. E isto se for usado todo o tempo disponível, que não é obrigatório que seja usado. Assim sendo, dou então a palavra ao Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Daniel Monteiro. Tem a palavra, faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer antes de mais a celeridade com que esta audiência foi convocada e dar-vos nota e também, obviamente, desejar as maiores felicidades a esta Comissão. Obviamente, seja uma legislatura produtiva em matéria de política desportiva. Será certamente um regozijo para nós, no final dessa legislatura, se de facto muitas das propostas que aqui trazemos e muitas das propostas que o movimento associativo desportivo tem vindo a desenvolver e a defender forem concretizadas nesta legislatura. O motivo de termos solicitado esta audiência prende-se precisamente com o início de uma nova legislatura e também com o início de funções destes corpos sociais da Confederação do Desporto de Portugal, que tomámos posse em dezembro de 2023, portanto relativamente recente, e que recentemente também, ou desde logo, no momento eleitoral que o país vivia, no momento de eleições legislativas, apresentámos aquelas que considerávamos ser as 5 prioridades políticas para o desporto português. E essas prioridades políticas, que tiveram a oportunidade também certamente de as ler e a oportunidade de as conhecer com o documento que vos enviámos previamente e que também aqui vos disponibilizamos, são as 5 medidas que entendemos que seriam fundamentais para conseguirmos inverter um ciclo e uma tendência clara de afastamento das políticas públicas do setor do desporto em Portugal. Portugal é hoje um dos países com piores índices de atividade física e desportiva na União Europeia. É hoje um dos piores países com menor número de atletas federados nas mais diversas modalidades comparativamente com os outros países da União Europeia e, portanto, a verdade é que nós partimos de uma realidade extremamente débil, de uma realidade extremamente complexa, com ausência de prática de atividade física e desportiva desde as mais tenras idades. E, portanto, uma das prioridades que nós entendemos e que é fundamental para o desenvolvimento do desporto em Portugal, e não só do desenvolvimento do desporto, mas até da formação motora das nossas crianças e jovens, é precisamente a introdução da educação física no primeiro ciclo de escolaridade com obrigatoriedade no horário escolar dessas crianças. Dizer-vos que, neste momento, o que está previsto, de acordo com a legislação em Portugal, é que a educação física tenha 5 horas partilhadas com a educação artística, ficando depois ao critério do agrupamento de escolas a afetação daquilo que são as horas para a atividade de educação física e aquilo que são, de acordo com as outras unidades, de acordo com as outras disciplinas da educação artística. E, de facto, as recomendações, e são várias, por parte da Organização Mundial da Saúde, por parte até da própria Comissão Europeia, estipulam que, de facto, deve existir pelo menos 3 tempos semanais de acesso à educação física no primeiro ciclo de escolaridade. Ora, é isso que nós aqui propomos, é isso que nós aqui trazemos e que isso significaria, certamente, um aumento positivo, um aumento relevante
no acesso à educação, no acesso à atividade física destas crianças e jovens. A verdade é que, como disse no início da minha intervenção, nós partimos de uma realidade onde temos uma base de praticantes muito reduzida e com uma tendência natural, se olharmos e pensarmos isto como uma pirâmide, em que a base será certamente, ou tendencialmente será a base mais alargada, a tendência será, à medida que vamos subindo na pirâmide, o número de praticantes ser cada vez mais reduzido. E, portanto, se nós tivermos uma base mais alargada, certamente teremos um topo, e aí no topo consideramos alto rendimento, seleções nacionais, teremos um topo muito mais competitivo do ponto de vista desportivo. Portanto, há aqui dois grandes objetivos que se impõem ao desporto português. Primeiro de tudo, aumentar a nossa base de praticantes. Portanto, aumentar quer a nível de prática formal, quer a nível de prática informal. E o segundo objetivo é aumentar a competitividade no topo, no acesso ao alto rendimento e às seleções nacionais. E para isso apresentamos, como digo, essas 5 prioridades, sendo que gostaríamos de destacar que era fundamental e muito importante nos primeiros 100 dias de governo, e já tivemos a oportunidade de transmitir, quer ao Sr. Ministro, quer ao Sr. Secretário de Estado, que nos primeiros 100 dias de governo era muito importante que fossem dados sinais positivos, sinais claros de uma alteração de paradigma no que toca às políticas públicas para o desporto. E entendemos que era muito, muito importante que nestes primeiros 100 dias fosse colocado em cima da mesa um plano de desenvolvimento desportivo, como aliás consta também das nossas prioridades, um plano estratégico, concertado entre todos os meios e organismos do movimento associativo desportivo, mas mais importante do que termos esse plano de desenvolvimento desportivo, esse plano estratégico, é metas para o implementar. Portanto, no fundo, um compromisso que queremos do Governo para a implementação e desenvolvimento desse plano estratégico para o desporto português. Isso era fundamental para os primeiros 100 dias, como também é fundamental para os primeiros 100 dias deste novo Governo, que a educação física venha a ser consagrada como obrigatória no primeiro ciclo de escolaridade. Para além disso, para que isso aconteça, aliás, é fundamental que a coadjuvação no primeiro ciclo, no ensino da educação física, possa também ser prevista para o próximo ano letivo. Portanto, estas são as duas medidas que consideramos prioritárias e fundamentais para obtermos do novo Governo sinais políticos claros de uma valorização daquilo que é a atividade física e do desporto no nosso país. Eu quero, aliás, se a Sra. Presidente ainda me permitir, não sei se ainda tenho algum tempo, gostaria apenas de vos dar nota de alguns dados que nos devem preocupar a todos. 80% dos jovens não cumprem as linhas de recomendação da Organização Mundial de Saúde para a atividade física, em Portugal. Somos o pior país da União Europeia ao nível da prática desportiva. De acordo ainda com a Organização Mundial de Saúde, as crianças dos 5 aos 13 anos devem ter uma atividade física de pelo menos 60 minutos por dia. Quero também transmitir-vos um exemplo, de um bom exemplo, aliás, que é um projeto desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol até relativamente a um programa de intervenção para crianças no âmbito da formação motora, com a atuação em 590 escolas, 287 municípios do país, que foi testado inicialmente durante 13 meses em 44 escolas do primeiro ciclo, como atividades extracurriculares, e que com apenas 12 sessões, 60 minutos cada, uma destas sessões, portanto, estamos a falar de 12 sessões de 60 minutos, a competência motora deste grupo experimental de crianças aumentou 48%. Isto são dados objetivos, são dados inegáveis, portanto, são questões objetivas de avaliação, de métricas objetivas. E, portanto, dizer-vos que isto pode ser e deve ser uma inspiração clara ao desenvolvimento de políticas públicas de promoção do acesso à atividade física e ao desporto na escola, no primeiro ciclo de escolaridade. É fundamental que estes bons exemplos e que este bom exemplo de uma federação desportiva que, naturalmente, pela dimensão social que tem, pela dimensão financeira também que tem, felizmente, consegue proporcionar e desenvolver este tipo de iniciativas, também é verdade, poderia olhar para este investimento que está a ser feito aqui e fazê-lo noutra área qualquer, mas a verdade é que também está a priorizar o acesso ao primeiro ciclo de escolaridade à prática da educação física. E, portanto, é fundamental que quer os seus deputados, quer dos respectivos grupos parlamentares aqui presentes, quer também, naturalmente, o Governo, que tem a responsabilidade de coordenar e de liderar as políticas públicas em Portugal, em matéria desportiva, é fundamental que considerem, de facto,
estas duas prioridades como fundamentais nos primeiros 100 dias de mandato. E, obviamente, podemos ir depois ao mais ínfimo pormenor e detalhe na discussão de cada uma destas medidas, mas de uma forma e de uma primeira intervenção, era esta a nota que vos gostaria de transmitir, está naturalmente disponível para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua exposição muito clara, também pelo documento que trouxeram e que já foi distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados. E passo a palavra ao senhor deputado Ricardo Araújo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar também todas as senhoras e senhores deputados e um cumprimento muito especial, naturalmente, ao Sr. Presidente da Confederação de Desporto de Portugal e aos dirigentes presentes nesta reunião. Cumprimentá-los e começar também por lhes desejar as maiores felicidades no cumprimento das responsabilidades que bem recentemente assumiram na Confederação, com a importância que todos sabemos e reconhecemos a esta instituição no desporto em Portugal. Uma segunda palavra para agradecer, naturalmente, esta oportunidade e agradecer muito especialmente o contributo que nos fizeram chegar com este documento que elaboraram, que é um documento que nos parece bastante útil e importante para aquilo que são os desafios do desporto em Portugal, identificando, fazendo um diagnóstico, identificando alguns dos desafios que temos pela frente e propondo mesmo algumas linhas de intervenção e objetivos de uma forma muito clara. E começo, passando para o terceiro ponto, começo por aí. Independentemente das propostas que aqui apresentam, em concreto, e com o seu detalhe, do ponto de vista global, importa destacar que concordamos, provavelmente, se calhar até concordaremos todos, com os objetivos que são enunciados. Desde logo, com a necessidade de intervir a dois níveis. Por um lado, para aumentar o número de praticantes formais e informais de desporto e sabendo, como dizia e bem, se aumentarmos a base da pirâmide daqueles que praticam desporto, naturalmente que no vértice superior do triângulo nós teremos mais e melhor qualidade e capacidade de competir, de participar nas competições internacionais e de aí obtermos também os resultados desportivos que almejamos. E, portanto, são dois patamares de intervenção com os quais nós estamos de acordo e que diria mesmo, ao nível daquilo que está estabelecido no programa de governo, também tem definido claramente esses objetivos. Sabemos que é importante aumentar o número de praticantes, como disse, formal e informal de desporto. É necessário combater as desigualdades que ainda persistem no Sistema Nacional Desportivo em termos geográficos por todo o país, de combater também a desigualdade no desporto entre homens e mulheres, de promover os estilos de vida saudáveis da nossa população desde tenra idade, combatendo também um dos problemas que é reconhecido por todos, da obesidade infantil e juvenil, e o desporto tem, de facto, este papel extraordinariamente importante na nossa sociedade. Só também um dado a acrescentar, precisamente do Eurobarómetro, que em 2022 cerca de 73% em Portugal, ou 73% dos portugueses diziam não praticar desporto, o que está claramente acima da média da União Europeia, que se situa, creio que, nos 44%, 45%. Portanto, esse objetivo é um objetivo, naturalmente, com o qual nós nos identificamos e, como disse, aumentando essa base, seguramente também que na parte competitiva teremos no topo da pirâmide melhores resultados no futuro. Mas não queria fugir também a dois ou três objetivos e medidas, claramente,
que apresentam neste documento, que nós tendo já feito um agradecimento e que naturalmente também vamos acompanhar e ver e analisar ainda com maior detalhe, mas não queria deixar de me referir a 2 ou 3 objetivos claramente aqui identificados. Por um lado, daquilo que disse o Sr. Presidente da Confederação de Desporto de Portugal, relativamente à necessidade de fazer um plano estratégico para o desporto em Portugal. Ora, isto, eu tive a oportunidade de participar já agora na gala que muito bem organizaram e também felicitar-vos por isso, do desporto, na gala do desporto, mas precisamente nessa oportunidade o Sr. Ministro, que tem a pasta do desporto, anunciou que esse é precisamente um dos objetivos, a elaboração de um plano estratégico, de um plano integral para o desporto em Portugal, que possa naturalmente receber os contributos dos agentes principais do setor do desporto em Portugal, mas que possa, acima de tudo, definir claramente objetivos estratégicos, específicos, metas e recursos que são necessários para alcançar esses objetivos e essas metas. Portanto, aqui eu diria que há uma sintonia muito clara entre aquilo que apresentam, que reivindicam, que propõem e aquilo que o próprio Governo, além de o ter anunciado, como disse na Gala do Desporto, tem também inscrito no programa de Governo. Mas gostava também de referir o segundo ponto que o Sr. Presidente da Confederação do Desporto destacou, que tem que ver com a introdução da educação física no primeiro ciclo de escolaridade, isto enquadrado na estratégia, precisamente, já sei que já estou a ultrapassar o tempo, vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Ora, este é um objetivo também que o Governo também tem introduzido no seu plano de Governo, precisamente, referindo expressamente a introduzir a coadjuvação na educação física no primeiro ciclo. Portanto, é mais um objetivo que eu gostava de destacar daqueles que apresentaram, em relação ao qual me parece haver sintonia por parte do Governo nos instrumentos que já são conhecidos e que foram apresentados publicamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada. Eu fiz sinal aos 5 minutos porque houve aqui um atraso. Esquecemos-nos de pôr o relógio a contar e, portanto, já tinha tido uma tolerância inicial. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor. Muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito boa tarde, caras e caros colegas. Cumprimentar também a Confederação de Desporto de Portugal, na pessoa do Sr. Presidente. Agradecer-lhe a disponibilidade para estar cá connosco, o pedido desta audiência e, naturalmente, também o envio deste documento com as 5 prioridades legislativas para o mandato que recentemente se iniciou. Eu iria, mesmo por tópicos, estaremos todos de acordo sobre a importância política do desporto para o modelo de sociedade em que queremos viver, um modelo de sociedade, como o Sr. Deputado Ricardo acabou de referir, assente em hábitos de vida saudável, assente em muitos daqueles que são os valores do desporto, que são prescritores também de valores que, como sociedade, que coletivamente partilhamos, os valores do espírito de equipa, os valores da tolerância, o valor da inclusão, o valor da diversidade, do respeito, e, portanto, nós, no PS, olhamos todos o desporto como uma área política central e fundamental, e, portanto, é com muito gosto que hoje também aqui a discutimos. Indo mais em particular aos tópicos que aqui nos traz sobre as prioridades estratégicas. O Partido Socialista tinha também no seu programa a importância de desenharmos um plano estratégico. É para nós muito claro que de desenharmos top to bottom com todos os stakeholders daquilo que é o movimento desportivo, um plano estratégico para a década ou mais à la longue é algo que é importante para o desporto em Portugal. A questão da valorização também e da importância e do reconhecimento, o modelo acho que temos que o discutir e que o amadurecer mais e densificar mais sobre como podemos aumentar a prática do desporto
no contexto do primeiro ciclo, é algo que também o PS tinha no seu programa. E há mais algumas notas, antes de ir à questão do financiamento, que será também uma área fundamental sobre a qual eu gostaria de deixar algumas questões e de partilhar algumas inquietações, deixar 2 ou 3 notas que eu acho que são importantes. Nós temos hoje cerca de 60 federações desportivas com utilidade pública e, ao longo dos últimos anos, foi possível avançar, foi possível aumentar o financiamento quer da Generalidade das Federações, em 22 e em 23, quer também aumentar os programas de financiamento ao nível olímpico, paralímpico e subolímpico. Há um conjunto de outras propostas também que o Partido Socialista vinha desenhando e que eu acho que são importantes de também aqui partilhar com a Confederação. A questão da criação de um observatório do desporto que compile, que faça estudos regulares sobre aquilo que é a caracterização, sobre aquilo que é a realidade do desporto em Portugal, para muitas vezes não termos de lidar, e todos sabemos que é assim, com dados que vêm do Eurobarómetro, por exemplo, mas que não refletem de uma forma muito fidedigna a realidade portuguesa. As UARs, tanto no ensino básico e secundário como no ensino superior, e entre outras. Sobre a questão do financiamento, que me parece uma área fundamental, porque acaba sempre por ser central, como em qualquer área de governação, 2 ou 3 questões. Eu posso fazer aqui uma chaveta, está aqui uma área que eu não fui, a criação do Ministério do Desporto. Se do ponto de vista conceptual nós achamos que esta era uma medida benévola e que seria desejável pela importância fática que daria ao desporto português, entendemos também que, naturalmente, a questão da orgânica do Governo cabe muito a cada Primeiro-Ministro e que, em função daquilo que é a sua visão, acaba por a desenhar dentro também dessa sensibilidade. Sobre a questão do financiamento, algumas questões que eu gostaria de deixar à Confederação de Desporto de Portugal, e também para a própria Comissão ter disso conhecimento, basicamente percebermos o que é que entendem que está no financiamento do Orçamento de Estado e aquilo que não está, e desdobrando esta questão maior em o que está e deveria estar e o que é que não está e deveria estar no financiamento via Orçamento de Estado. E depois há outra questão, porque há outra via de financiamento ao desporto português que não é via Orçamento de Estado, que tem que ver com a distribuição do bolo dos jogos sociais. E nós temos um conjunto de federações desportivas, muito poucas, na verdade, em 6 federações desportivas apenas, nós temos uma distribuição e que acaba por ser também indiretamente dos jogos sociais. Desculpa, certo. Das apostas desportivas, que acabam por ser também um financiamento público, porque foi o Governo que cedeu naturalmente a exploração destas apostas às federações desportivas, e nós só no futebol temos 49 milhões de euros, no ténis 9 milhões, no basquete 5 milhões, nos desportos de inverno 1 milhão, no voleibol 500 mil euros, handball 417 e depois todo o restante edifício das 60 com valores mais residuais. Termino já, Sra. Presidente. Aquilo que gostaria de perguntar é de que forma a Confederação vê a distribuição destes valores, se numa espécie de distribuição Robin Hood, porque há aqui, de facto, 6 federações que recebem um bolo muito grande, mas há muitas que, fruto da sua realidade e da sua identidade também, do número de praticantes e da importância que representam no contexto do desporto em Portugal, têm financiamentos naturalmente muito residuais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados e Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vossa presença e apresentação nesta comissão, em especial para falar de desporto, tema que para o Chega sempre foi prioritário, tendo sido um dos poucos partidos a apresentar um capítulo inteiro no seu programa sobre a área. O desporto para o Chega é fundamental para o presente
e o futuro do país. Em Portugal, a paixão pelo desporto é mais do que um mero passatempo. É um reflexo da nossa alma coletiva, um símbolo da nossa identidade e determinação, motivo pelo qual queremos tornar o desporto um desígnio nacional. Para isso, propusemos no nosso programa várias medidas ligadas ao financiamento, ao investimento do desporto escolar e universitário e à expansão da prática desportiva a todo o país, de forma sustentável e que sirva os portugueses e que permita fazer crescer o desporto em Portugal. Também na passada legislatura, apresentamos várias propostas que elevassem o desporto em Portugal, mas, infelizmente, rejeitadas, mas que não iremos abandonar e voltaremos a apresentar com o objetivo claro de contribuir para o desporto português. Notamos que, na vossa apresentação, mencionaram as consequências da ausência de uma política desportiva em Portugal, nomeadamente o desinvestimento e desigualdades face a certas zonas do país, bem como pouco investimento no desporto escolar, e, como tal, a fraca formação desportiva e a qualidade das infraestruturas. É pertinente mencionar que partilhamos convosco estas preocupações, constando nas nossas prioridades do Chega, para o desporto, a atualização do mecenato esportivo e do Estatuto de Estudante-Atleta, mas também o aumento do financiamento do programa de reabilitação das instalações esportivas. Combater as desigualdades territoriais é para nós também uma prioridade, sendo que pretendemos a criação de pelo menos uma academia desportiva em cada capital distrito, objetivando uma maior igualdade no acesso da prática desportiva nos vários distritos e regiões autônomas. Para o Chega, faz também todo sentido que caminhemos em direção a uma maior cooperação entre o desporto escolar e o desporto federado, bem como valorizar mais os clubes de base local, que tantas vezes são o começo da paixão pelo desporto nacional. O financiamento do desporto, no nosso entender e em linha com o apresentado, não pode ser praticamente exclusivo de resultados de jogos de sorte e azar, os jogos esportivos, acaba sendo, por ser também um jogo de sorte e azar, motivo pelo qual o Chega defende uma reforma do modelo de financiamento do desporto, para que este não fique quase exclusivamente dependente da Santa Casa da Misericórdia. Para além do desporto, também a atividade física merecia uma especial atenção da vossa apresentação. Como sendo reduzida na população é uma consequência de falta de plano estratégico para o desporto. Concordamos com isto, uma vez que é um motor de impacto extremamente positivo na saúde de todas as gerações, bem como na influência do desenvolvimento das nossas crianças. E, como tal, merece uma atenção especial que incluímos no nosso programa, com especial foco nas aulas de educação física e em idades mais adultas, nos ginásios e nos impostos sobre os mesmos. O Grupo Parlamentar do Chega agradece, por isso, à Confederação do Desporto de Portugal pela sua presença e apresentação. Iremos ter em conta o que nos transmitiram e iremos, em conjunto convosco, procurar continuar a trabalhar arduamente para tornar o desporto num desígnio nacional, aproveitando os vários pontos que temos em comum em matéria de visão futura para o desporto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra, os outros grupos parlamentares não desejam intervir e, sendo assim, dou de novo a palavra ao Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tentando aqui, de uma forma, diria, célere, responder a todas as questões e a todos os comentários que aqui foram feitos e colocadas como questões. Dizer claramente que, mais do que o compromisso, que é obviamente importante relativamente ao Grupo Parlamentar do PSD, sobre as matérias que aqui trazemos hoje, é a implementação dessas medidas. E, portanto, aquilo que nós entendemos que é o grande desafio que este Governo tem em mãos é, obviamente, a concretização dessas medidas. O setor do desporto em Portugal, e eu tenho feito este tipo de comentários até por algumas vezes, está saturado de boas intenções e de promessas. A verdade é que o setor, ao longo dos muitos anos que vivemos, ou dos cinco décadas que vivemos em democracia, a verdade é que o setor, olhando para trás, não vê reformas estruturais, ou pelo menos de cabeça, não nos lembramos de grandes reformas estruturais que tenham alavancado o desporto em Portugal. E, portanto, vivemos sempre de promessas e reformas que ficaram apenas no papel e nunca passaram à prática.
E aquilo que é o grande desafio e aquilo que é o nosso propósito de estarmos aqui e os vários encontros e reuniões que temos tido com o Governo é, de facto, que desta vez seja para fazer e que desta vez seja para concretizar. E, portanto, é essa a palavra que gostaria de transmitir. Relativamente ao tema que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui trouxe, relativamente ao financiamento do desporto em Portugal, o financiamento do desporto em Portugal teve nos últimos anos alterações significativas. Portanto, o paradigma mudou por completo. A verdade é que o financiamento ao desporto em Portugal, praticamente na sua totalidade, é feito daquilo que são, ou daquilo que é a distribuição dos lucros, dos resultados líquidos dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Até há muito pouco tempo era praticamente o único meio de financiamento considerado público do setor ao desporto, do Governo, do país, do setor público, ao desporto em Portugal. Os 8,87% dos resultados líquidos explorados pelos jogos, dos resultados líquidos dos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Era isto que financiava o desporto em Portugal. Acontece que, recentemente, com a legislação e com a regulação das apostas desportivas em Portugal, introduziu-se um mecanismo de desregulação do próprio financiamento do setor. A verdade é que houve federações desportivas que foram contempladas por esta legislação e por esta regulação das casas de apostas desportivas em Portugal e que vieram comatar o déficit ao financiamento ao desporto em Portugal, e estas federações tiveram esse privilégio de, por via das apostas desportivas, serem compensadas daquilo que o Estado não estava a investir no desporto, mas há um conjunto de 50 e tal federações desportivas que não recebeu esses privilégios. E, portanto, continuamos com um sistema altamente desregulado, em que 5 ou 6 federações, grosso modo, conseguem, de facto, ter um capital financeiro e uma previsibilidade até para olharem para os seus planos de desenvolvimento desportivo, perspectivarem aquilo que vai ser o seu curto e o seu médio prazo da modalidade, enquanto que outras federações estão irremediavelmente negadas ou relegadas para um segundo patamar de prioridade em que não conseguem prever nem de uma forma até de calendário anual dentro do próprio ano aquilo que vão receber. As federações esportivas, para se ter uma ideia, naquilo que é a distribuição das verbas do IPDJ às federações, em dezembro do ano anterior, não sabem qual é a verba de investimento público que o IPDJ vai fazer nas federações esportivas para o ano seguinte, quando os planos de atividades são aprovados antes disso. E, portanto, isto cria aqui um problema de imprevisibilidade total às federações desportivas. E que se veio sendo agravado nos últimos anos, há que dizer isso, porque veio sendo agravado nos últimos anos. E que, para se ter uma ideia, por exemplo, recentemente, até com contactos que temos vindo a receber, uma vez que o IPDJ, tendo em conta a situação política que o país vivia de 2023 para 2024, o IPDJ tomou a decisão de manter intactos os valores de 2023 às federações esportivas. Qual é que é o problema? O calendário de atividades das federações é diferente de ano para ano. Uma federação pode ter participações internacionais que impliquem um gasto de X, quando no ano seguinte pode ser menos que isso ou de muito mais do que isso. E, portanto, a avaliação dos calendários de atividades e dos planos de atividades às federações tem que ser feito, se o investimento e se o financiamento público é feito anualmente, então tem que haver uma avaliação anual a esse investimento às federações esportivas. E o que aconteceu é que as federações esportivas receberam exatamente a mesma verba que receberam em 23. Os contratos celebrados este ano em 24 foram os mesmos 23. Acontece que há federações que saíram beneficiadas com isso, naturalmente, porque dentro do seu calendário de atividades, dentro do seu plano de atividades, as exigências de 2024 até poderiam ser menores do que as 23, e houve outras que foram largamente prejudicadas e não têm capacidade sequer de planificar e de planear as suas participações internacionais. O que isto gerou ao sistema foi que, neste momento, há federações esportivas que não conseguem planear participações internacionais. E, portanto,
Ao nível do financiamento, tínhamos aqui pano para mangas e, portanto, várias horas até de discussão, que certamente a senhora Presidente não nos permitiria. Mas dizer-vos claramente que o financiamento do desporto em Portugal tem um problema à cabeça e um problema desde logo na base, que é um subfinanciamento crónico. Basta apenas, aliás, compará-lo com aquilo que é feito, com o financiamento que existe para os restantes países da União Europeia, em que, entre financiamento, quer do Estado Central, quer do poder local, continuamos muito aquém, somos um dos piores países da União Europeia ao nível do investimento público no setor em Portugal. Para além disso, o tema das apostas desportivas veio, de facto, desregular. Porquê? Porque veio dar condições àquelas federações que não tinham, e ainda bem que veio, mas a verdade é que existe um conjunto grande de federações que não teve esse acesso. E, portanto, é um desafio que todos nós aqui temos, e enquanto, enfim, de uma forma direta ou indireta, com responsabilidades no desporto em Portugal, temos um desafio muito grande, que é trazer regulação a este sistema. E há várias formas de o fazer. Há várias formas de o fazer. A primeira delas, ou uma delas, é, por exemplo, ao nível do Orçamento de Estado, existir um investimento e uma fonte, por via de uma fonte de financiamento que se chama Receita Fiscal. Os impostos portugueses servirem para financiar um bem público como é o desporto. Esse é um deles. As federações que não recebem por via das apostas esportivas serem compensadas por via do Orçamento do Estado. Outra delas é, de acordo com o cenário que existe hoje em mãos perante a distribuição das apostas esportivas às federações esportivas, é fazer uma espécie de reset. À data de hoje, estas verbas estão estabelecidas e estão fixas. Tudo o que for verbas que excedam os valores atuais são distribuídas para um bolo total do IPDJ e redistribuídas às federações desportivas. É uma segunda opção. E há outras, podemos continuar. Obviamente que outras vão implicar reduções àquilo que são uma espécie de direitos adquiridos a federações esportivas que já assumiram no seu plano de atividades e na sua planificação essas verbas e adaptaram até as suas próprias estruturas internas a essas verbas que se consideraram receitas quase que ordinárias. E, portanto, esse também não me parece que seja um modelo ideal. Agora, há um modelo, sim, que pode ser possível, ou dois dos modelos aqui possíveis, que é o Estado dizer, muito bem, vamos compensar as federações esportivas que não recebem estas verbas, ou um outro modelo que é, a partir de agora, tudo o que seja verbas acima dos valores que as federações esportivas já recebem por via das apostas esportivas, reverte para um bolo a ser redistribuído pelas restantes. São duas propostas, dois modelos possíveis e outros que eventualmente poderão, cada um de vós, ter como ideia ou ter como resultado de uma reflexão que possam ter tido sobre o assunto. Agora, uma coisa é certa, o setor do desporto em Portugal continua a querer e a fazer muito com uma base e um tecido muito à base do voluntariado, e esse tecido não resolve os problemas de base. Nós podemos querer mais resultados, mais praticantes, nós podemos querer tudo isso e mais muita coisa. Mas a verdade é que nós não conseguimos dar o salto ao nível de praticantes, ao nível dos resultados esportivos internacionais, e uma coisa não deve ser desligada da outra, porque isso não é um modelo de sociedade, como aqui já foi dito, que pretendemos. Mas nós não podemos querer dar esses passos e esses sinais e obter esses resultados, quando depois, na base, nós temos um tecido associativo extremamente débil, que vive refém do pai que abre o clube às 9 da manhã e o fecha às 18 horas quando vai buscar o filho, e que são muitas vezes os pais, os dirigentes dos próprios clubes. Não podemos. Isto não é um modelo profissional, é um modelo que sobrevive. É um modelo da carolice, é um modelo que eu diria que sobrevive, porque os pais que incentivam os seus filhos a frequentar a prática desportiva até têm gosto e acabam de ficar ligados ao dirigismo do próprio clube. Mas isto não é um modelo sustentável. Nem vai ter os resultados que nós queremos. E, portanto, ou de facto há um investimento público forte na base, nos clubes de base local, no incentivo a que estes dirigentes de base local possam continuar e permanecer. Ou então tudo isto vai desaparecer com o tempo. E a verdade é que há muitos clubes que vão tendo esses sinais e vão recebendo esses sinais. Cada vez mais afastamento de dirigentes,
cada vez mais afastamento, depois, de qualificação dos próprios treinadores, não tem investimento para pagar aos treinadores, e não existindo qualificação de pessoas, não existindo pessoas com disponibilidade de tempo, não se consegue ter resultados. E essa é a realidade do país, que se compararmos com outros países e com outros modelos de sociedade desenvolvida, devem ser modelos de inspiração para a nossa sociedade, para a sociedade que nós queremos, e que eu penso que o país nunca olhou para isto como uma prioridade. Porque se de facto nós olharmos para o investimento no desporto, como investimento no desporto puro e duro, certamente que os seus deputados vão fazer chegar outras prioridades bem mais prioritárias que o desporto em Portugal. Nós sabemos disso, a crise na habitação, o problema dos baixos salários, tudo isso é mais prioritário que o desporto. Mas se nós olharmos para o desporto como investimento em educação, porque é investimento em educação, se nós olharmos para o desporto como investimento em saúde, porque é investimento em saúde, se nós olharmos para o desporto como até um investimento na área económica do país, porque há estudos económicos que comprovam, e nós próprios também vamos, a breve prazo, apresentar um estudo de impacto económico do setor em Portugal, mas há estudos de impacto económico que mostram e provam que, de facto, o investimento que é feito no desporto, o investimento público que é feito no desporto, gera um retorno muito superior do próprio setor à economia nacional. E, portanto, de uma forma muito geral, porque o Sr. Presidente já vai ali carregar no botão mágico, dizer-vos claramente que, e para encerrar o assunto do financiamento, é um assunto complexo, é um assunto extremamente até difícil. Quando digo difícil, de análise, não é encontrar os caminhos para lá chegar. É difícil de análise porque é encontrar do lado dos responsáveis políticos a vontade e a coragem e a capacidade para responder a esses desafios. Isso é o que o setor tem tido dificuldade em receber desse lado. E é esse o sinal que eu gostaria que desta vez fosse diferente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os agradecimentos e reforço, acrescentando também os agradecimentos pelos votos que formulou em relação ao trabalho da Comissão, retribuindo esses mesmos votos, desejando à nova direção as maiores felicidades, um bom trabalho em prol do desporto. Julgo que foi um bom debate e que haverá mais oportunidades para ser continuado. Vamos agora, vou-me despedir e já temos a seguir outra audiência.